LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio. Olá, seja bem-vindo a mais um Agrocanal LFZ Consultoria. Toda quinta-feira com o Esgoda, né? Um programa diferente ou um conteúdo meu que eu sempre coloco nos treinamentos de vendas, de gerenciamento de território, ou um Esgoda comenta, ou uma entrevista com os ícones do mercado brasileiro. E hoje não poderia ser diferente, moçada. Estou aqui com mais um ícone do mercado, não é nem brasileiro, moçada, do mercado mundial de insumos. Estou aqui com meu amigo de Guarapuava, Laércio Bortolini. O Laércio hoje está em Varsóvia, moçada. Está lá na Polônia, meus conterrâneos, meus polacos conterrâneos lá em Varsóvia, né? Agora são 5 horas da tarde lá, meio-dia aqui no Brasil. E a gente, logicamente, está fazendo isso gravado, daqui uns dias vai ao ar. E vamos escutar um pouco da história do Laércio. O Laércio é engenheiro agrônomo, como muitos de nós aqui, né? Se formou em Ponta Grossa, mas morou um bom tempo em Guarapuava. E de lá ele saiu para o mundo dos negócios, para o mundo do agro, para ir trabalhar lá no Mato Grosso com uma propriedade de piscicultura, de suinocultura, até ser achado pelo nosso amigo Paulo Alves, ao qual ele formou junto, e falou: Laércio, o que você está fazendo aí, meu irmão? Vem para Cargill, vamos trabalhar aqui na Cargill. E o Laércio iniciou uma história muito bonita, moçada, que nós vamos estar falando hoje de 25, melhor, desculpa, 27 anos de história entre Cargill, Monsanto e Bayer hoje. Hoje ele está como CEO Bayer em Varsóvia. Vamos falar um pouco aí da área de atuação dele, até onde ele atua, como é que é esse mercado lá. Vai ser uma conversa muito interessante. Laércio, seja bem-vindo ao Agrocanal LFZ Consultoria. Obrigado, Esgoda. Muito bom estar com você e muito bom de ver você. Fazia tempo que a gente não conversava. Uma satisfação te rever aí. Trabalhamos muitos anos juntos, né, Esgoda? Aprendi muito com você, então para mim é um prazer estar aqui. Você sabe que você tem uma particularidade com quem trabalha com você, cara. Não sei se alguém já falou isso pra você algum dia, mas, cara, eu nunca vi você bravo. Eu sempre vi você sorrindo, cara. Sempre que a gente esteve conversando, você sempre esteve sorrindo, trabalhando e uma energia muito positiva. E isso realmente é muito agradável, cara, para quem trabalha ao seu lado, né? Então, essa é uma particularidade que eu não sei se alguém já falou isso para você um dia, mas essa sempre foi a impressão que você me Obrigado. deixou, né? De Obrigado, ser um obrigado. cara, aqui no Brasil nós falamos assim, ser um cara boa praça, né? Laércio, conta pra nós, cara. Como é que você foi parar na agronomia, cara? Porque teu pai é natural da onde, né? Teu pai é falecido já, né? Meu Ele pai é era falecido, meu advogado, pai é de né? Jaraguá do Sul, Santa Jaraguá. Catarina. Foi estudar em Curitiba, foi o primeiro que se formou da família, né? Certo. E se tornou advogado. Aí, posteriormente, se tornou juiz de direito, né? E seguiu essa carreira até praticamente se aposentar e voltar a advogar. E faleceu já tem mais de 20 anos. Eu acho que o que me moldou, o que me levou para essa carreira, Esgoda, foi mais ou menos o meio. Quer dizer, eu me criei ali em Guarapuava. Guarapuava é um lugar que você conhece bem, super agrícola. Quer dizer, grande parte dos meus amigos ali eram proprietários de áreas. Quer dizer, eu passava o final de semana em fazenda. E no final eu acabei achando que era aquilo que eu queria fazer, né? No momento até que você sabe melhor do que eu, que nem era tão na moda fazer agronomia, pelo contrário, né? Não era um curso tão popular, né? Vamos dizer assim. Minha mãe queria que eu fosse dentista ou caixa do É, Banco do Brasil. então, exatamente. Então, na época, até meu pai ficou até surpreso, mas respeitou a decisão, né? Só me lembrou que ele não tinha fazenda, né? Só para te lembrar, eu não tenho fazenda. Eu falei, não, eu sei, eu vou ter que Ele achar vai ter emprego. que trabalhar. Vai ter que trabalhar. Eu falei, não, eu tô sabendo. Mas bem no fim caminhou, deu certo, então, a decisão acertada. E o que que te levou aí para uma fazenda de suinocultura e piscicultura lá? Vamos falar Ah, uma coisa, nós estamos falando de 30, 40 anos atrás, lá na Casa do Chapéu era essa época lá, era, o Mato Grosso, essa era. época não tinha quase nada. Não, não tinha, não tinha. Eu lembro que eu comecei a criar um relacionamento com essa empresa durante a faculdade. Eu lembro que eu fiz meu primeiro ano de faculdade, aí eu já fiz um estágio lá de 6 meses, de um mês nas férias, até conheci Sorriso, isso foi em 89, eu acho. 89 isso. Sorriso era uma vila Buraco. bagunçada, né? Um buraco, né? Lucas do Rio Verde não tinha nada.
Então, só que eu acabei fazendo esse estágio nessa fazenda, aí eu tive um período que eu acabei trancando a faculdade e fui para os Estados Unidos, fiquei um ano trabalhando nos Estados Unidos, junto com a cooperativa de Cotia, uma parceria que a cooperativa tinha naquela época. E, e quando voltei, essa empresa me convidou de novo para fazer estágio mais uma vez lá. Quer dizer, então, durante a faculdade, eles acabaram me levando umas 3 vezes lá, e no final do meu curso, eles me chamaram para trabalhar, né? Eu já conhecia o pessoal Que lá. cidade você foi morar? Então, eu morei sempre nas fazendas. Eu morei numa fazenda que era no município de Jangada, ali, 90 quilômetros de Cuiabá. Eu morei, dá para dizer, uns 2 anos ali, que Jangada não Solteiro tem ainda, nada, né? logicamente. Solteiro, mas era 1 hora de Cuiabá, quer dizer, então dava para ir todo final de semana para Cuiabá. E morei 6 meses em Primaverinha, entre Lucas e Sorriso, na fazenda também, né? Então, mas era uma vida, né? O pessoal que trabalha em fazenda, você imagina Mato Grosso, e isso foi em 95, então 95, 96. Então, não era fácil. Não tinha internet, o celular não tinha em todo lugar, quer dizer, a parte de comunicação era muito difícil, né, Esgoda? Então, isso cansou um pouquinho. E claro, no caso daquele grupo, eu não conseguia ver muita perspectiva de desenvolvimento e crescimento, etc. Então, depois de 2 anos e meio, até com o conselho do nosso amigo Paulo Alves, eu falei, cara, tem coisa melhor, né? Você pode não conhecer, mas tem coisa melhor. Deixa eu fazer um Vamos parênteses procurar. aí, Laércio. Deixa eu fazer um parênteses aí, né? Você, né, nas funções gerenciais que você sempre passou aí, eu também, a gente entrevistou muita gente nessa vida, né, para vagas de emprego. E uma pergunta que eu fazia nas minhas entrevistas, eu dizia pro cara assim: eu tenho uma vaga para você lá em Guanambi, na Bahia. Um lugar bastante inóspito ainda, telefone, lá você tem que usar o orelhão de segunda, quarta e sexta, ligar para mim, né? E você tem coragem de ir, quer encarar o cara? Naquela época nós achávamos pessoas como você que queriam encarar isso aí. Hoje a geração mudou de uma forma que se eu falar isso pro cara, o cara não vai, né? É. Ele não quer encarar esses lugares um pouco inóspitos, né? Você acha que isso que eu estou falando é uma coisa que procede ou você acha que a gente ainda acha pessoas que são capazes de jovem querer encarar um negócio dessa forma aí? Olha, Esgoda, eu acho que O antigamente a negócio gente foi era mais. bruto, né? Você morar numa fazenda é Foi, bruto. foi, foi. É, Eu acho que a gente era um pouquinho mais destemido, sabe? Eu acho que hoje a turma está um pouco mais acostumada com conforto, com, né, essa qualidade de vida que a gente tem hoje. Antigamente, cara, para mim era uma aventura, né? Você imagina, eu tava indo para lá e tinha aquela expectativa, porque você acaba fazendo agronomia, pelo menos no meu caso, eu tinha essa vontade de trabalhar na produção, né? Tipo assim, não, você não forma pensando em ser vendedor de multinacional, né? É difícil você pensar nisso, né? Você entra na faculdade porque você quer produzir, você quer plantar, sei lá. E esse era o meu sonho. E lá eu vi que eu podia realizar isso, né? Só que, claro, depois de 2 anos e meio, eu falei, poxa, eu acho que é Você tá a hora de batia, mudar. batia uns marmitão na cantina lá. Claro. Cara, tem muita gente que não sabe o que é uma vida de Não fazenda sabe. aqui, né? Não Tinha sabe. energia lá ou era só o gerador à noite até Não, tal hora? tinha, mas volta e meia ficava sem, né? Volta e meia É. ficava sem. E à noite era o seguinte, né? O cara, acho que quando dava 9 horas da noite, ele tava dormindo, e 5 horas da manhã Dormindo, tem que acordando, né, fazer. cara? 5 horas da manhã acordando. Não tinha o que fazer. E aí você foi para Cargill. Quando você foi para Cargill, você foi para trabalhar onde e para fazer o que, Laércio? Eu fui como AT. Lembra que a Cargill tinha umas posições, talvez até um pouquinho antes de você entrar, Esgona. E eu lembro que isso até o Cal mudou, logo depois que ele chegou, porque tinha os vendedores da Cargill, né? Que nem todos eram agrônomos, eram pessoas super boas de relacionamento, uns puta cara comercial, mas nem todos eram agrônomos. E aí Certo? existia uma posição de AT, que era funcionário da Cargill, não era terceiro, e você era o cara que fazia a parte de geração de demanda, né? O vendedor era o cara que coordenava os canais, ali fazia a parte comercial, e você era o cara que fazia os lado a lado, fazia palestra. E eu fui substituir o Ronei Fuscolin. Em Assis, eu fui trabalhar com o Jalotão, o tio Vonei, do nosso amigo cara. Luciano Jaloto, em Assis, na época do Cargill 125, aquele troço, 701, aquela história que você conhece, e eu fui para Assis fazer essa dobradinha com o Jaloto.
logo depois que o nosso amigo Ronei foi para, se eu não me engano, para Itapetininga, que daí o Ronei, que era T, foi ser o cara comercial em Itapetininga, se eu não me engano. Que ano era isso, Lércio? Isso foi em julho de 97. 97. Eu ainda estava na Pioneer, estava saindo da Pioneer para ir para a antiga Cargill, né? Isso, exatamente. Aí vocês chegaram, acho que foi no começo de 98, se eu não me engano, né, Foi por Esgodo? aí, foi por aí, foi por aí. Eu fui assumir uma gerência regional pela primeira vez para gerenciar pessoas lá em Goiânia, né? Exatamente, exatamente. E aí, no meu caso, veio com você o Ricardo Ribeiro, que você Ricardo conhece Ribeiro, bem. uma figura que eu tô para Isso. entrevistar e ele tá me escapando aí, mas já já eu É. pego ele, E o né? Ricardo, aí ele estava montando a unidade dele no Mato Grosso, né? E ele me chamou para fazer parte do time dele em Primavera do Leste. Aí daí em 98, na metade de 98, agosto de 98, eu acabei saindo de Assis, que essa função acabou, né? E eu fui assumir uma área comercial em Primavera do Leste, em 1998, como RTV. Primavera. O Ricardo Ribeiro hoje, não sei se você sabe, ele é CEO da Stein, né? Sementes, lá Uhum, em uhum. Lucas do Rio Verde. Ele tá para esses lados aí, né? Ah, é. Fica numa transição, né? Uma figura. E você ficou, na época, lá em Primavera, há quanto tempo? Eu fiquei com uma RTV em Primavera 3 anos, Era certinho. RTV ou era representante comercial lá? RTV, era RTV. Porque tinha as Eu duas substituí o modalidades, né? representante comercial, mas eu entrei como RTV. Certo. Ficou Até uma 3 anos pena que o lá. representante comercial ganhava muito dinheiro, né? Olha, cara, a Cargill tinha uns bons híbridos de milho para É, safrinha, né? Híbridos é, bastante fortes. Um Cargill 901 foi um híbrido é, que brilhou muito. O próprio 909, 806, né? São materiais que exatamente. brilharam aí no seu tempo aí, né? É, E brigavam muito de frente com a Pioneer, né? Na safrinha e com a Grosseries, né? Porque depois a exatamente. Pioneer veio entrar. A Pioneer ficou aí uns 2 anos sem entrar na safrinha para É, depois vir disputar esse mercado, né? E de é. primavera você foi para onde? Aí, primavera, eu fui para Cuiabá, na época, aí já como Monsanto, né? Daí já foi em Já 2000. viramos Monsanto, né? Viramos Monsanto, aí existia uma unidade de negócio, quem gerenciava era o Hélio Romano, que você conhece bem também. O Hélio Hélio me chamou para Romano, ser se o estiver me coordenador ouvindo, de Hélio, um marketing. grande abraço. O Hélio Romano, é um Né? cara duro, mas a gente aprende muita coisa. Talvez uma das pessoas que mais conheço esse cerrado brasileiro chama-se É, Hélio Romano. Parabéns, meu eu amigo só Hélio. tenho Grande lembrança boa com abraço. ela. Mas com ele não tem jantar de graça, não. O bicho é faca na bota, né, cara? Eu É, gosto de aí, trabalhar com pessoas assim, duras, aí, sinceras, né? Mas que quando precisam estão do teu lado. exatamente. Aí fiquei lá nessa posição, coordenador de marketing, uma posição bem interessante, porque daí você começa a se conectar um pouco mais com a matriz, né? Você começa a entender como é que faz uma campanha de marketing, como é que é você, como é que você atende aqui a equipe de venda, mas como é que você entrega os KPIs que marketing precisa lá em São Paulo, lucratividade, como é que você traz os insights do campo para ajudar o pessoal da matriz a bolar as campanhas, fazer tudo que tem que ser feito para suportar as vendas, né? Então foi Mas uma. você trabalhava tanto marketing como químico, glifosato, Já, ou era mais já, sim. tanto marketing Não, não, glifosato como já era semente, misturado. ou era Fazia, só não, fazia Roundup, fazia fazia tudo, Cetoclor e fazia as atrazina da vida e fazia sementes, né? certo? Fazia tudo. E trabalhava daí no Mato Grosso inteiro, Mato Grosso e Rondônia, né? Que era a área do Ah, Hélio. não parava Aí em no casa. finalzinho, aí no finalzinho chegou o Hélio, foi, se eu não me engano, o Hélio foi para Goiânia, chegou o André Franco, aí trabalhei mais um ano com o André Franco, aí depois, quando eu fechei esse ciclo também de 3 anos, eu acabei assumindo a gerência regional em Ribeirão Preto. Né? E aí tive a minha primeira posição de E liderança de pessoas você em 2000. respondia para quem? Eu respondi para o Rodrigo Santos. Rodrigo Santos, que hoje é CEO Bayer aí na área comercial, né? Líder mundial, isso, né? A Ele é posição o dele. comercial da Crop Science. É. Uma figura, tô querendo entrevistar o Hum. Rodrigo. O Rodrigo vinha conhecer ele quando a gente trabalhou com o Cal na Cargill, o lançamento de um híbrido chamado DKB 747. Bah, quanta 747. história, né? Quanta história. É. Mas você sair assim, do campo, um cara que veio, vamos falar assim, que foi para uma fazenda,
para tocar piscicultura, suinocultura, né? E um determinado momento foi para o negócio de semente, sendo um AT, sendo um RTV, foi trabalhar com marketing e de repente você foi gerenciar pessoas, né? Qual foi a Uhum. maior dificuldade, Laércio, que você acredita que você encarou nesse tempo gerenciando pessoas? Ah, eu acho que a primeira dificuldade é que você tem que entender que não é mais você que faz, né, Luana? Você precisa ter Ah, outras pessoas que isso vão é fazer para você, difícil, né? né? Você conseguir fazer esse cascateamento, né, da tua visão, do que você acha que tem que ser feito, e claro, ter a habilidade de ouvir, porque às vezes você vai trabalhar com gente que é muito melhor que você também, né? Então você tem que aproveitar e aprender. Eu acho que essa transição é um pouquinho mais difícil. O que me ajudou, Esgoda, porque pelo fato de ter trabalhado em fazenda, ter sido um AT, um RTV comercial, a gente consegue entender qual que é o nosso papel, né, cara? Quer dizer, puta, qual que é meu papel? O que que faz um agricultor comprar meu produto, né? Entendi. Você tem que demonstrar o valor do teu produto. Você tem que mostrar por que que vale a pena para ele pagar um pouquinho mais pelo teu produto. Por que que vale a pena para ele comprar o teu produto para garantir que você esteja na fazenda dele, né? Então, eu costumo brincar aqui até na própria Polônia. Quer dizer, gente, vocês estão prometendo crescimento para o ano que vem. Baseado no quê? Vocês acham que vocês Nós vamos merecem? chegar lá. Eu vou querer Vocês mexer acham que vocês vou querer merecem? mexer na polacada aí, meus conterrâneos. Então, e o fato de você ter trabalhado no campo, saber que você tem que fazer um trabalho de campo, fazer que tem que fazer geração de demanda, saber que você tem que mostrar para o agricultor que o teu produto vale mais que o outro, eu acho que isso ajuda, né, cara? E daí, claro, ter sido o RTV que trabalhou junto com a equipe de venda no distribuidor, entender o lado do distribuidor também, eu acho que tudo isso ajuda, né? Quando você começa a andar com o teu time, você vê que o teu time vê que você não fala bobagem, né? Aí você vai Você juntando sabe o que pessoal. você falou um negócio aí que eu sofri um pouco, sabe? Eu posso dizer sofri até muito, né? Porque as pessoas, elas não são iguais a gente, né, cara? Não. E a gente, às vezes, quando você vai gerenciar pessoas, você se auto-pergunta, né? Porra, por que que esse cara não faz isso e eu fazia, né? Uhum, E ele não vai fazer aquilo que você fazia. Você não vai arrumar pessoas que fazem aquilo exatamente que você faz. Talvez a arte de gerenciar, eu sempre digo que seja você extrair o máximo de cada um de maneiras diferentes, né? uhum. E é É. difícil pra gente que foi campeiro, né, cara? Que fazer o resultado, de buscar, você falar, pô, por que que esse porco fumo não faz isso, né? E ele não faz, cara, né? Mas ele faz outras coisas, às vezes, talvez melhores do que você Sem fazia, dúvida, como sem você dúvida, né? mesmo falou. E assim, você falou um negócio aí agora de você ter trabalhado como AT, como RTV, em marketing, procurar entender o que faz com que o agricultor compre de você e pague um pouquinho a mais, ou um pouco a mais, né? Chegou a alguma conclusão? O que que é que faz com que ele te pague um pouco a mais? Não, para mim, mano, tem aquele troço, né? Porque no final do dia, o que a gente vende não é um insumo pro cara, né? A gente não tá vendendo só um produto, né? A gente vende um insumo que faz parte do custo de produção do cara, né? Então, o agricultor é profissional, né, cara? Se ele é um agricultor médio, grande, pô, ele, tá bom. Se eu comprar essa semente, se eu comprar esse defensivo, vai me custar tanto. Se eu comprar aquele, vai me custar menos. Por que que eu vou pagar mais nesse? Então, você tem que provar pro cara com base em dados, ou o que seja, e teu produto vai ajudar ele a produzir mais. Se você conseguir fazer isso, provar isso pro cara, fala, ó, você vai pagar 10% a mais no meu fungicida, mas você vai colher mais. Quer dizer, esse custo que você está tendo a mais, você vai offsetar e você vai ganhar mais dinheiro. Então, a partir do momento que você consegue começar a mostrar isso para o agricultor, tua semente vai entregar mais, vai te dar algum benefício para ele, as coisas começam a funcionar, né, Esgoto? Só que isso não acontece por acaso, né? Não. E Fazer alguma você coisa. está falando de valores tangíveis, né? Então É, você ué. consegue quantificar. Agora, por muitas vezes a gente tem que vender na cabeça do cara talvez o intangível, me corrija se eu estiver errado, ou seja, você chegar para o cara e falar assim, cara, eu tô do teu lado tanto tempo, né? Fazendo isso, Uhum. fazendo aquilo, te ensinando quanto vale isso, né? Isso é o intangível, né? Que o cara E isso tem é muito, né, Esgoto? difícil do cara valorizar, né? Mas tem, cara. Você consegue ver muito RTV que o cara compra do cara para ter o RTV na fazenda. É.
Sabe, tem um cara aí também que é um ícone do mercado de sementes, né? Que é o Grespan. O Grespan foi RC da Pioneer lá em Luiz Eduardo Magalhães, né? Um abraço pro meu amigo Grespan aí. O Grespan tá lá até hoje plantando, né? Tá como agricultor lá e planta uma área interessante, uma área boa, grande. E outro dia ele falou assim, sabe, Esgoda? É, as pessoas às vezes ficam brigando pela venda por migalha, por causa de 50 centavos, R$ 1. Eu valorizo o cara que está aqui, ele usou o termo que eu não esqueço, quando ele me dá algumas dicas, né, do que fazer, e ele está comigo, né? Então ele valoriza isso. Vai ter agricultor que não vai valorizar? Vai, mas tem muitos que vão valorizar Vamos esse valorizar. tipo de coisa, né? Então aí entra a famosa, né, segmentação de clientes, né, para a gente Exatamente. poder trabalhar esses perfis de clientes, né? Uhum, E uhum. você ficou no Mato Grosso aí, né? Com quanto tempo de gerente? Não, aí eu fui gerente comercial em Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto, respondendo para o Rodrigo Santos. Eu fiquei daí 2 anos lá, Esguda. Aí, finalmente, daí eu fui para São Paulo para trabalhar no marketing milho daí. Junto com o Rodrigo também. O Rodrigo tinha ido para o lugar do Cal, Certo? o Cal tinha virado diretor comercial. O Rodrigo veio como gerente do negócio de milho e acabou me convidando para fazer parte do time dele para ser o gerente de produto milho para o Paraná. Gerente de produto milho para o Paraná. Você trabalhava na época Agroceres e Decalbe. Ainda Agroceres e não, Decalbe, não no tinha ainda Paraná, Agroeste ainda. não. A Agroeste entrou um pouquinho depois. A Agroeste Ah. entrou um pouquinho depois. E quanto tempo você ficou nessa função? Nessa função eu acabei ficando acho que uns 2 anos. Aí eu fui para o negócio de algodão. Aí fui trabalhar no negócio de algodão. Porra, diferente, né? Não, minto, Esgoto. Eu fui para o negócio de soja, do POD, que a gente tinha lançado a soja RR. Eu fui substituir a Letícia Gonçalves, você lembra que tinha o Smith, a Lembra, Letícia, que Letícia? estavam. Aí a Letícia foi para os Estados Unidos, eu acabei indo para o norte do país trabalhar no negócio de soja, que foi muito bacana também, porque a gente está lançando a soja RR, fazer todo o norte do país. Pela primeira vez que a gente ia fazer uma apresentação, falava de biotecnologia, e o agricultor falava, mas cadê o pacotinho que vocês vão me entregar? Não, o pacotinho está na semente. Qual foi o grande desafio do lançamento da soja transgênica, Laércio? Cara, foi o seguinte, Esgoda, porque acho que como era capturar o valor, porque o agricultor via valor na tecnologia, sabe? O agricultor via valor. Só que era muito fácil para você não pagar pela tecnologia, né? Porque a gente tinha naquela época, sei lá, 50% do mercado era semente salva de soja. Quer dizer, o agricultor pode salvar a semente dele, salvava, fazia uma semente de boa qualidade, e aí o que acontecia? Na hora que ele ia entregar o grão, ele tinha que pagar o royalty. E naquele início, nem todas as empresas estavam 100% dentro do sistema, né? A, B, C, D estavam no sistema, as cooperativas também, a grande maioria, mas tinha os cerealistas que não estavam. Então, o agricultor que não queria pagar, ele tinha Como um desviar? caminho como desviar. E isso gerava um estresse muito grande com os que estavam no sistema, né? Porque aí para Cargill, pô, vendi para o esgoto costumava vender a soja para mim, está vendendo um cerealista qualquer ali, porque não quer pagar o royalties. Culpa de vocês, moça. Estou perdendo a minha originação por culpa de vocês. Você precisa consertar isso. Quer dizer, a gente era um trabalho que você tinha que fazer. Eu lembro de várias vezes a gente entregar notificação extrajudicial para cerealista, né? Ter conversa difícil com a Cargill, que ó, você precisa cobrar, você não pode entrar na mesa. Então, teve momentos bem, bem tensos, né? Pelo menos assim, acho que os 2 primeiros anos foram bem, bem difíceis. Aí o sistema foi se Antônio adequando, né? Smith era a pessoa que liderava isso ou não? O Antônio Smith era o gerente sul e a Letícia Gonçalves norte. Ah, Então, no entendi, sul do país era o Antônio e no norte era a Letícia. entendi, entendi. Então, eles foram que começaram, depois acho que de um ano, a Letícia foi para os Estados Unidos, o Smith foi para a Argentina e chegou eu e o Gatti, e o Marcelo Gatti. O Gatti foi para o Marcelo sul, Gatti, eu fui para o norte. Aí entendi. fiquei nessa posição também uns 2, 3 anos, 3 anos acho que fiquei, aí assumi o Morando, negócio de algodão. morando aonde? São Paulo. Ah, morando em São Morava em Paulo. São Paulo,
Tinham 17 pessoas no time, né? 17 pessoas, 17 RTVs espalhados, gerente de conta, que a gente chamava. E aí, nos suportando, tinha Ernest Young fazendo toda a parte de auditoria nos canais que participavam. Nos canais que eu falo é onde nos recebedores de soja, né? E sua mulher, sua esposa, louca para ter uma cozinha planejada que ela nunca conseguiu ter, porque a gente nunca conseguiu ter uma cozinha planejada. A É, gente sempre emendou cozinha. É é, mais ou menos é, assim? mais ou menos assim, cara. Mais ou menos assim. E se a mulher não é parceira, né, cara, ela não encara esse negócio com a gente aí, né, Cara, cara? Porque, cara. Até a coisa foi caminhando porque acabou que a minha mulher ia se excedendo, ia topando mudar. Ela é dentista, quer dizer, então ela fechava o consultório dela aqui, abria lá. Claro que chegou uma hora que ela cansou, né, Esgono? Até ela brinca comigo, ela falou, agora que como é que eu consegui alcançar minha dependência financeira, eu não quero largar mais. agora, ela não tá consertando o dente dos polacos aí em Varsóvia, não. Não, Que a polacada aí, do jeito que bebe pinga, mal é mal tem dente, né, cara? Eles não bebem pinga, aí eles bebem vodka, né, cara? vodka, É, vodka. vodka. E aí você ficou nessa função aí mais um tempo e Tempo, daí voltou fui para para o São Paulo. algodão. O algodão foi uma experiência bacana, porque Já algodão aí voltou você tinha que. para outra coisa tocando algodão. Algodão que também tinha biotecnologia, tinha a MDM, que era a nossa parceira que produzia sementes. Aham. E aí eu comecei a me relacionar com a matriz nos Estados Unidos, né? Porque eu tinha uma linha pontilhada com uma pessoa nos Estados Unidos, que era líder de marketing algodão. Então aí eu tive a oportunidade de começar a conhecer um pouquinho fora do país também. Já que você Tive a está oportunidade de falando viajar. em conversar com pessoas fora do país, para essa meninada entender aí, né? Como que a língua inglesa, o inglês e o estudo, ele fez parte da tua vida? Quando você sentiu que necessitava evoluir muito isso, ou você já tinha isso de base? Como é que foi o inglês na tua vida, cara? Não, não tinha esgoto. Quer dizer, eu consegui fazer um estágio durante a faculdade, que eu parei a faculdade em um ano e fiquei trabalhando nos Estados Unidos. Infelizmente, foi muito mais trabalho do que estudo. Quer dizer, eu voltei com uma base de Pô, inglês, te dá para dizer que botaram lá para trabalhar numa estrebaria com as vacas e as vacas não falavam inglês. não falava inglês, mais ou menos assim, muito mexicano, né? E aí o que acontece? Eu voltei com inglês, digamos, intermediário, quer dizer, eu conseguia me virar, mas não tinha um inglês fluente. Aí o conselho que eu dou para a rapaziada mais nova, se você quer fazer uma carreira numa empresa dessa multinacional, então a própria empresa nacional que vai exportar, que vai fazer negócio fora do país, eu acho que o idioma é fundamental, né? Eu acho que hoje tá até mais fácil aprender, né, Esgoda? Mas E faz toda a diferença. como é que você pegou essa fluência? Foi só trabalhando fora ou tem que Na exercitar depois? verdade, eu sendo muito sincero com você, eu sofri até, porque eu tinha esse inglês que eu fiquei no meio do caminho, porque como eu me comunicava, entendia, então eu ficava numa zona assim, sobrevivo, né? E acabei não investindo para ficar fluente quando eu estava no Brasil. Eu acabei, depois de muitos anos na empresa, notando que eu tinha um inglês que poderia ser melhor, eu acabei investindo daí, fui estudar fora, fiquei um mês fora, fazer um intercâmbio, decidi ir para estudar inglês, começar a estudar mais em casa, aí acertei meu inglês. E claro, depois que você vai morar fora, aí daí aí Evolui, você né? alinha, né, que você trabalha 5, 6 horas por dia em inglês, aí você Você saiu resolve. do Brasil em que ano? Não, eu saí em 2021. Ah, saiu em 21. Mas e depois do algodão, tu veio fazer o quê? Depois do algodão, aí eu fui para Londrina, para ser o gerente da unidade do Paraná. Lembra? Só que você Lembro. estava saindo. Eu fui substituir o Sandro Risse. Sandro Risse, uma figura, né? E tu ficou nessa função quanto tempo? 3 anos. 3 anos também, Esgona. Moçada, Três assim, anos. ó, a meninada mais nova, né? Eu sempre falo isso, né, Alércio? Às vezes o cara fala assim: ah, aquele cara ele é muito experiente, ele faz 25 anos que ele é RTV em determinado lugar. Ok, posso até dizer que ele tem uma larga experiência fazendo aquilo. Mas a pessoa se torna literalmente experiente, na minha concepção, quando ela faz muitas coisas ao longo da sua carreira diferentes, que é o que você Uhum. está falando para mim. Cada 2 anos eu fui mudando, fazendo coisas diferentes e ganhando bagagens e experiências diferentes, né? Para chegar onde você está hoje. Então,
Pô, você foi trabalhar É, com suíno, foi trabalhar com peixe, foi trabalhar com semente, você foi RTV, foi RC, virou regional, foi trabalhar com soja transgênica, aí foi algodão e aí voltou para gerenciar um time comercial no sul aí do Brasil, né? é. Que vendia semente de milho, vendia glifosato, com os Tinha soja compromissos também na época, né? Que a gente de concentrava tudo. soja, né? Nesse guarda-chuva. Né? Então é muita experiência, né? E você ficou quanto É, tempo aí? Estamos falando aí, quando eu saí foi 2005, deve ser 2006 por aí que você não, estava você não saiu em 2005, você saiu depois. da Eu acho que você saiu em Monsanto? 2008, não foi? Não, saí em novembro de 2005, eu saí da Monsanto. Saiu em novembro de 2005. A LFZ Consultoria, eu abri ela no início de 2006, né? Então eu Então, quando eu tô cheguei lá, você já tinha saído. Eu cheguei lá em 2009. 2009, já tinha saído, já estava aí nas idas e vindas dos treinamentos, né? E você É, ficou quanto tempo aí nessa função de eu gerente? fiquei 3 anos também, Joana. Sempre Três três anos. anos. Meu número é 3 anos, né? E esses 3 anos, você que dava para você mesmo ou a companhia que investia em você, te mandando para outras Não, posições e não, te acho que preparando? sem programar, eu acho que funciona o seguinte, né? Porque teve lugar que eu fiquei menos, teve lugar que eu fiquei mais, né? Mas 3 anos, para mim, é um número bom, porque acho que o primeiro ano é o ano que você faz todo o mapeamento, entende, faz as mudanças que você tem que fazer no primeiro ano. O segundo ano é quando você abaixa a poeira, o terceiro ano é quando você colhe, né? Porque eu sempre tive comigo que você tem que ter o princípio de, quando eu sair daqui, tem que deixar o negócio melhor do que quando eu encontrei, né? Aí você tem que mexer nos fundamentos, né? Não é aquele negócio de dar resultado um ano, sabe? Subir preço. Entendi. Subir preço, aí aumentei o faturamento de 20%, mas no outro ano não consegui sustentar porque não tinha trabalho de base para manter esse preço, né? Então, acho que sempre eu fui nessa. Falava, vamos fazer as mudanças que tem que fazer, para quando eu sair a coisa continuar avançando, né? Ou Eu acho que seja, é assim que deixar a casa arrumada. deixar a casa arrumada, exatamente. Porque aí você vê que, pá, Não que ela quando você sai, o negócio continua indo bem, estivesse é bom sinal, né? Não que ela estivesse desarrumada, porque você substituiu um Sanduíche, um cara que É, não, é exatamente. fantástico, mas como as coisas mudam muito Muda, você vai fazendo os você ajustes, vai exatamente. fazendo o ajuste de acordo com o que o Isso, mercado é, vem flutuando aí, né? E daí exatamente. você foi fazer o que depois disso? Aí eu assumi a Agroeste. A Agroeste, cara. É E verdade, daí foi a cara. Eu última aquisição lembrei. da Monsanto, né? Aí a Agroeste, na época, a liderança da Monsanto decidiu manter a Agroeste um pouquinho. Ela integrou, claro, manufatura, pegou todas as partes, breeding, claro, isso aí foi todo integrado. Mas a parte comercial e marketing ficou relativamente independente, sabe? Era o Então eu Patinho trabalhei. Feio? Não era, Esgoda, porque eu acho que a gente trabalhava com representante comercial, né? Acho que o go-to-market era um pouquinho diferente. A gente estava num modelo que a gente precisava renovar muito o portfólio, precisava expandir a Agroeste mais para o norte e precisava lançar soja na Agroeste também. Então eu trabalhei muitos anos muito perto do Padilha, que você conhece muito bem, do Chicão, do marketing, veio com a gente da Cargill, e claro, com mais um monte de gente, o Luiz Márcio, se for listar aqui. Então a gente trabalhou 5 anos na Agroeste, que foi um período muito bacana, sabe? Então a gente expandiu a marca, lançamos soja, ganhamos market share. Foi muito bacana ter essa experiência de trabalhar com representante comercial também. Foi A muito bom. Agroeste é uma empresa consolidada hoje aí, forte, né? É, Uma marca a forte, gente está com uma marca consolidada, né? forte. E E, aí nós já e estamos indo depois aí para disso, 2015, 2020, quase aí. 15. 2016, aí o Márcio Santos, né, já como diretor comercial ainda da Monsanto, mas já quase indo para a transição para a Bayer, me convidou para assumir as 3 marcas. Então, eu fiquei responsável no Brasil por Decalb, Agroceres e Agroeste. Fiquei Aí, líder comercial Brasil. aí numa função um pouco diferente, né, cara? Porque quando você passa É, a assumir uma função dessa, é muito mais entendendo e delegando e vendo e fazendo as coisas é, acontecer, trabalhando muito com pessoas certas e trazendo pessoas, né? exatamente. E Pra, time multifuncional, né? Você tem que trabalhar com breeding, você tem que trabalhar com manufatura, você tem que trabalhar com marketing, você tem que trabalhar com tudo, né, Esgoda? Aí não é mais só a parte comercial em si, você tem que começar a olhar tudo, né? Você cuida do PNL forte daí, né? Aí você tem que. é um aprendizado violentíssimo, né? E É. aí, quanto tempo foi fazendo isso? Foi 5 anos.
5 anos. Agroeste, 5 anos, e as 3 marcas de milho junto, mais 5. Eu fiquei 10 anos no milho, velho. Então aí Ok. eu fiquei 10 anos no milho. E aí surgiu uma oportunidade para ser expatriado? Para ser expatriado. Porque era aquela Você conversa, né? pediu? Eu pedi, eu pedi. Porque sempre, qual que é o próximo passo? Puta, né? De repente você precisava ter uma experiência, você está há muitos anos aqui, mais de 20 anos, de repente, para um próximo passo, seria interessante você ter uma exposição diferente, vai ser bom para você. E E você aí, tinha algum lugar que você gostaria de ter ido na época? na época, eu gostaria de vir para a Europa, era para onde eu gostaria de vir mesmo. Aí o que aconteceu foi o seguinte: eu fiz uma conversa, um bate-papo com uma pessoa do RH aqui da Europa, que eles tinham uma vaga de marketing, milho, né? Da Europa, eu falei, opa, nessa vaga eu posso contribuir, né? Aí quando fiz essa conversa, a mulher falou, ó, Lércio, você encaixa, claro, mas já tem uma pessoa na tua frente, né? Então, até posso te colocar no processo, a chance de você virar esse jogo, mas pequena. Mas olhando a tua experiência aqui, você não topa ser comercial também? Você não assumir outra função aqui? Eu falei, se for alguma coisa que vai me ajudar no desenvolvimento, que eu vou aprender, que eu posso contribuir, vamos conversar. Deu uns 30 dias, ela me ligou e falou, vai aparecer uma posição na Ucrânia, em A guerra Kiev. já tinha começado, ou não? Não, não. E na verdade a Ucrânia teve essa guerra em 2014, né, que a Rússia já ocupou a Crimeia ali, aquela pedacinho do leste ali da Ucrânia em 2014, né? Mas daí era uma guerra que super baixa intensidade, não tinha mais tiroteio, né? Era quase que no Aquele, estilingue. ninguém brigava mais, mas estava em guerra, né? Estava em guerra. E aí eu lembro que na época o que me motivou a ir lá foram duas coisas. Primeiro que eu vi a agricultura da Ucrânia, que era muito forte, né? E muito parecida com a nossa, viu, Esgoda? Porque você vem para a Europa, a agricultura é de módulo menor, não é tão profissional, né? Um país, E um a, país desse tem quantos mil hectares de plantio, uma Ucrânia, por exemplo? a Ucrânia Mais ou menos. tem, olha, de grandes culturas, a Ucrânia deve ter uns 25 milhões. É bom, É um bom. é bom número. É um bom É, número. E a tem, cultura na época eu forte cheguei aí lá, é o tinha. quê? Oi? Qual é a cultura forte? O que que é? Na Milho? É Ucrânia, na Ucrânia, a principal cultura era o girassol, 6 girassol, milhões, 6 milhões de hectares, aí todo beneficiado, todo esmagado na própria Ucrânia, ele só exporta o óleo. certo? Aí a segunda é o milho, Milho, milho quase 6 milhões de hectares também, então certo? alta tecnologia. E aí, claro, tem cereais, né? Aí tem trigo, aveia, cevada, aí tem mais uns 6 Soja é milhões uma também. miséria. Soja 2 milhões. Soja 2 milhões. Porque a soja do europeu é a canola, né? Então, aqui é oilseed rape que eles falam. Então, daí que na Ucrânia também eles têm mais 5 milhões. Quer dizer, só aí já falamos de 25 milhões de hectares, só nessas grandes culturas. Fora Entendi. os beterraba da vida, fora, né? E você veio para tocar a área comercial especificamente na Ucrânia ou mais algum país? Sim, não. O primeiro passo foi só na Ucrânia, porque a Ucrânia tinha essa parte da agricultura que me interessava, que era boa, e eu acabei conversando com algumas pessoas que moraram na Ucrânia, né? Não da Bayer, mas pessoas que eu achei no LinkedIn, eu vi que tinha Ucrânia na história, mandei numa mensagem direto, falei, cara, eu vi que você morou na Ucrânia, tô com um convite para ir para lá, o que que você me diz? O cara falou, ó, Kiev pode morar, pode mudar hoje. Cidade segura, 4 milhões de habitantes, tem tudo que você imagina, frio no inverno, mas o verão é bacana, tá? O povo é bom, vai trabalhar com agricultura e vai gostar, porque agricultura é um negócio relevante na Ucrânia. É tipo no Brasil, assim, sabe? Então é uma É área forte. bacana. No resto da Europa, a agricultura é 1,5% do PIB, pô. Então, é difícil achar gente para trabalhar na agricultura, conforme o país. Aqui na Polônia nem tanto, mas você vai para Suíça, você vai para Alemanha, você vai para França, a população vê quem trabalha com agricultura alguém que polui o meio ambiente, alguém que desmatou, que suja, sabe? Eles ainda. O foco é Então é outro difícil da de você atrair conversa. gente. Difícil conseguir gente boa para trabalhar na agricultura. Muito difícil. E na Ucrânia, não. É um setor pujante, sabe? Tem investimento, tem grandes empresas, então. E todo mundo que eu conversei me recomendou morar em Kiev. Pode morar em Kiev, boas escolas internacionais, você vai morar bem. E eu fui para lá, gostei da cidade. E Daí eu falei, você e eu fui como foi. City Aid, Hum, Country Division Head. Então, ok. aí eu tinha tudo comigo daí. Eu tinha vendas, marketing,
Product Supply, claro, tinha uma linha um pouco separada, mas porque a gente tem uma planta de milho lá na Ucrânia também, que a gente produz a semente lá. Mas, assim, trabalhava com regulatório, legal, RH. Aí ficou a empresa, você fica como líder da operação. Quantos funcionários? A gente tem Na, 300 funcionários na Ucrânia. 300 funcionários na tua 300 alçada funcionários. aí na época. É, quase E, aí entre 250 e 300 milhões de euros de venda. e Né? na área comercial, quantos homens de Na área campo? comercial, a gente tem 100 RTVs. 100 RTVs, o total da área comercial, mais ou menos 160 pessoas, 100, 150. Bastante. Bastante, o time é grande. O time é E grande. especificamente agrônomos. Especificamente agrônomos. Agrônomos, porque na Ucrânia, 35% do mercado, Esgura, são as grandes empresas agrícolas, né? Mais de 15 mil hectares. 35% do mercado total. São umas 50 empresas. E o restante do mercado, que a gente chama de independent farmers, é o jeito que a gente chama, dos produtores independentes, a média é 1.000 hectares. Então, o tamanho é bacana, sabe? O nosso time consegue cobrir 60, 70% da área, visitando. Mas Visitando, Igor. a venda aí, ela é feita quantos por cento via distribuidor e quantos por cento via venda direta? A gente vende direto só para as empresas agrícolas. 35% do nosso negócio é direto e 65% via distribuição. Certo. E esse homem do campo, ele é um CLT, ele é um PJ, como é que é, né? Da nossa equipe, Do teu time. CLT, Ah, é. CLT, Tudo CLT. CLT. É. Mas tem Bem PJ também. remunerados A Pioneer tem quando. PJ, lá, mais ou menos o mesmo modelo. Bem remunerados quando comparado com o Brasil? Olha, a Ucrânia, se você olhar o custo de vida da Ucrânia e Brasil, é muito parecido. É muito parecido. Assim, eu que saí de São Paulo. São Paulo era um pouquinho mais caro até que a Ucrânia, sabe? Mas, no geral, a Ucrânia é um país que tem o custo de vida do Brasil. E aí, quando você olha o salário, parece que combina, sabe? É bem O parecido cara também. ganha o quê aí? Uns 2.000 euros, em média? Ah, um RTV? É. É, acho que de 2 a 3. É Depende da bom, é um bom, senioridade, é um bom. É né? mais ou menos como o Brasil É, mas é aí e parecido, é. tal. Parecido. E, Aí e tem também é pré-TV. difícil de achar gente na Ucrânia para trabalhar qualificado ou a competitividade ela é bastante grande aí? Não, na Ucrânia você consegue, de novo, porque você ainda esses países aqui, a própria Ucrânia, você pensa a Ucrânia, porque a Ucrânia é um país pobre da Europa, né? Só que a escolaridade é muito boa, não tem analfabeto, então todo mundo é formado, então você tem uma massa, sabe? E na Ucrânia você consegue atrair gente. Então, a Ucrânia dá para dizer que, claro, achar a pessoa boa não é tão fácil, mas tinha oferta. Já aqui na Polônia, onde eu trabalho hoje, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, países bálticos, esgoda do céu. Você Difícil. achar um candidato, você achou um cara que quer participar da entrevista, você já dá um abraço nele. Puta vida, cara. Difícil, cara. Difícil, Já pagando vamos, bem. já vamos chegar aí na Polônia. Mas aí você ficou na Ucrânia há quanto tempo Bom, eu trabalhando fiquei nessa? na Ucrânia morando lá 5 meses, né? E daí em fevereiro de 22 veio a guerra, né? E eu saí 10 dias antes da guerra começar. Porque Deixei meu apartamento, deixei as estava coisas. prevendo a coisa feia e saiu? É, a partir assim do começo de janeiro, aí ó, os rumores começaram a ficar muito grandes, né? E os Estados Unidos mapeando que tinha muita tropa russa na fronteira, né? Na fronteira com a Bielorrússia, na fronteira com a Rússia. E, e aí você notou que a embaixada começou a fechar, professor da escola internacional, quando eu vi meus filhos estavam tendo aula online em janeiro. Eu falei, mas por quê? Os professores foram embora. A embaixada não indo embora. Eu falei, eu vou ficar eu aqui para pagar a luz. E como Aí a é Bayer que também. a Bayer foi complacente com isso aí e te tirou daí? A Bayer, ela falou, olha, Laércio, como você é um estrangeiro, você não fala o idioma, se começa uma guerra, vira um caos, né? Primeira coisa que acontece, acaba a comunicação, metade do país vai querer sair, quer dizer, você vai ficar preso no trânsito 3 dias, você não fala a língua, né? Então, a empresa recomenda que é te tirar daqui, tira você e tua família daqui. Então, 10 dias antes, a empresa alugou um apartamento para mim na Espanha, Mas me colocou mantendo a lá, função. mantendo a função, continuei trabalhando com o meu time online,
Inclusive até viajei, passei a semana lá, a primeira semana que eu fui com a minha família, ajeitei eles lá, voltei, trabalhei, fiquei 15 dias, aí voltei. Aí quando eu ia voltar de novo, meu chefe falou, olha, rumor muito forte que vai parar de companhia aérea de voar para a Ucrânia. Então você vai, você já não sai mais. Então fica aqui. E não deu outra, né? E aí deu 4, 5 dias começou a guerra. Né? E aí você ainda continuou gerenciando a Ucrânia por quanto tempo? Eu gerencio até hoje. Ah, continua até hoje. Continuo, Mas continuo. naquele Não, aí foi tempo uma loucura, Esgoda, A porque Polônia não estava junto. não, eu incorporei depois eu te conto essa história. Hum, Aí começou a guerra, Deus nos acuda, né? Porque o que aconteceu? Nos primeiros 3 dias de guerra, 150 funcionários nossos com as famílias saíram do país. tá merda, cara. Nós fechamos a operação, para a operação, vamos só ajudar as pessoas, foco dar suporte para as pessoas que estão saindo do país, para tudo. Saiu 150 funcionários, quem ficou, tá todo mundo bem. No começo, porque os russos chegaram a 30 quilômetros de Kiev. Então, eles iam invadir. Os ucranianos conseguiram tirar eles nos 45 segundos tempo. E aí depois, claro, depois de 3, 4 meses que os russos saíram da parte norte do país e concentraram só lá no leste, aí deu dizer que a vida voltou mais ou menos ao normal em Kiev, né? Se dá para dizer que tem vida normal em Kiev. Aí o que aconteceu? Desses 150 funcionários que saíram, 140 voltaram. E a casa tá lá, O cara tem que acabar voltaram. O voltando, né? trabalho tava lá e voltaram. Tem, sei lá, 10, 15 que decidiram ficar fora, né? Normalmente o pessoal que é solteiro, né? Entendi. Isso não quer voltar mais. Mas voltaram. E eu comecei a trabalhar, né? Eu comecei a ir para lá. Então hoje eu vou frequentemente para lá, né? Cada 2, 3 meses eu tô lá. Passo uma semana, 10 Dá dias. medo? Olha, eu me lembro que a primeira vez que eu fui foi estranho, porque você não vai mais de avião, né? Não tem avião para lá. Você vai ou de trem ou de carro. E, e aí eu lembro que eu tava no trem, assim, viajando de madrugada no trem. Falei, puxa, gente, só falta os russos acharem que tem munição nesse trem, que tem Bombardear nós aqui, cara. porra desse trem. Então, esse dia foi duro e, claro, teve acho que umas 2 ou 3 vezes que eu tava lá que teve ataques, né, de drone. Aí você tem que ir pro shelter, né, tem que ir pro abrigo antiaéreo, que normalmente é estação de metrô ou estacionamento no subsolo, né, do prédio. Aí você fica lá e às vezes você escuta até o estouro das baterias antiaéreas, né, que faz a defesa da cidade, né. Então é uma experiência louca, né? Família sofre, né? Porque quando eu vou pra lá, eles sempre ficam preocupados. Que distância você tem da onde você está morando hoje Varsóvia, até Kiev, Kiev? são 800 quilômetros. Então, se você for de carro, é que você acaba perdendo um tempinho para fazer a migração, sabe? Que a migração, como é fora da União Europeia, a Ucrânia, então você demora um pouquinho. Mas se você for de estrada, Esgoda, é 10 horas, 10 horas de estrada. E de trem Então, você entra aí, faz a noite e amanhece lá. exatamente, você pega o trem aqui de tardezinha, chega de manhã lá. 12 horas de trem. É, E é trem-cama, né? Você é leito, né? Você vai deitado, né? o que às vezes é mais viável até, né, para você É, poder eu tenho ido mais de viajar, né? trem. Eu tenho mais de É. trem, é. E como é que apareceu a Polônia na história? Não, é o seguinte, porque quando eu tirei minha família da Ucrânia, a gente ficou na Espanha, né? E ninguém sabia se essa guerra ia durar uma semana, 15 dias, um mês, então vamos ficar na Espanha e ver o que acontece. Depois de 3 meses, a gente começou a entender que a guerra não ia acabar. Aí eu também não tinha visto para ficar na Espanha, então eu tive que ir para Londres. Levei minha família para Londres. Fiquei 3 meses em Londres. Aí. A empresa alugou outro apartamento para mim em Londres. E eu trabalhando só online até, porque eu não tinha ido para a Ucrânia. Só que quando eu fui para Londres, a gente viu, olha, não vai dar para eu voltar para a Ucrânia mais. Preciso achar outro lugar para morar. E a sugestão que a empresa me deu, Lércio, o que você acha de Varsóvia? Né? E eu conhecia Varsóvia, eu tinha vindo aqui receber os ucranianos que estavam chegando. E Varsóvia é uma cidade muito boa. É uma cidade de 2 milhões de habitantes, a grande Varsóvia deve ter 4 milhões. Está no nível padrão Espanha já, Polônia, em termos de PIB, mais segura, organizada, paisaço a Polônia, sabe? Até o pessoal desconhece, mas é um país muito bem organizado, bonito, seguro. Não dá para falar mal da Polônia de jeito nenhum. Só o idioma que é muito difícil, né? Mas assim, o país, eu conhecia Varsóvia, falei, não, eu posso morar em Varsóvia, eu sabia que tinha escola internacional boa, tudo que você precisa tem aqui. Você está dentro da União Europeia, até melhor, né? Fica mais fácil para você circular. E eu me colocaram morando aqui,
coloquei as crianças na escola aqui e eu continuei tocando só Ucrânia. Depois que eu estava um ano morando na Polônia e só responsável pela Ucrânia, o meu colega aqui da Polônia saiu, foi para o Canadá. E eu apliquei para essa vaga e acabei sendo selecionado. Só que no processo eu falei, olha, eu até vou, mas eu não terminei meu trabalho na Ucrânia ainda. Eu acho que não é um momento bom para eu sair da Ucrânia. Então eu queria tocar os dois. Meu chefe falou, puxa, mas será que dá? Vamos tentar fazer? Vamos tentar fazer. E eu acabei vindo para cá, eu já estava bem com o time lá, já tinha organizado, já tinha uma governança boa, e eu consegui começar a trabalhar na Polônia, que daí não é só a Polônia, que daí é a Polônia, os 3 países bálticos, né? É Estônia, Lituânia e Letônia, né? Eu sempre Você falo tá, inglês aqui. você tá há quanto tempo tocando esses países e mais a Esses 7 Ucrânia? países agora eu estou um ano. Um Eu ano. tô, eu comecei E, aqui em agosto de 23. e a força de venda aumentou de 100 homens no campo para quantos? Aqui nesses 6 países eu tenho mais 100. Ah, Então são 200 homens e aqui na, Po- na- no- eu tenho mais 200 pessoas, então mais ou menos 500 pessoas total. e, e assim, na estrutura organizacional, um gerente regional como no Brasil, ele toca em média quantos RTVs aí? Como é que funciona? É mais ou menos Aqui a gente está numa parecido? fase, Esgoda, a gente tinha um modelo que a gente tinha mais ou menos a fase de 8, 10 no máximo, né? Mas agora a Bayer está passando por uma transformação grande e a gente está aumentando esse número de reportes. Então aqui hoje estão na fase de mais ou menos 25. Entendi. E A as gente, a gente culturas são as mesmas? Não, não. A gente criou a gente está chamando de squads, né? Esse time, que tem os RTVs, tem parte do desenvolvimento de mercado que está aqui, tem um field marketing junto, tem o cara que vende Climate Field View aqui também. Então a gente fez um grupinho aqui na Polônia, até eu tenho o pessoal de faturamento que faz parte desse grupo. Então a gente criou uma unidadezinha de negócio, uma mini empresa, eles têm a meta deles, tem um gerente regional que com 25 caras você não consegue estar gerenciando no detalhe, é um cara que muito mais faz o coach, dá a direção, faz o desenvolvimento das pessoas, mas não é o cara que está todo dia no negócio, não consegue, quer dizer, o grupo trabalha meio junto. E a gente está nesse modelo já tem uns 6 meses aqui, né? Entendi. E me diga uma coisa, em termos de assim cultura diferente das pessoas, né? De um lugar para o outro mudou muito. Esse pessoal Muda, de Varsóvia para o pessoal de mu- Kiev, funcionários. muda um pouco, Esgona, muda um pouco. Quer dizer, quando você vai para Kiev, dá para dizer que a turma já. Acho que tem a ver um pouquinho com o desenvolvimento do país, né? Você vai para Entendi. Kiev, a galera tá naquela fase ainda que tá precisando trabalhar, precisa crescer, precisa construir, né? Então você vê que o engajamento da turma é um pouco mais alto. A Polônia é bom, o pessoal ainda está num engajamento bom, mas já está numa fase já de curtir aí a qualidade de vida europeia, né? Então ele já tem uma série de benefícios, já você vem para o escritório aqui, a turma já não vem para o escritório, trabalho de casa, né? Então Entendi. você vê que aquela E o, turma que a gente tem no Brasil, e vamos terminar a sexta, precisa trabalhar sábado de manhã aqui, você já. já não é a mesma pegada. Não, não é. E daí se você vai para outros países é menos ainda, é mais difícil É. ainda. E a pegada do cara de campo aí? Ele tem a mesma pegada do nosso aqui? Vamos dizer, o nosso bom RTV aqui, pegador, aquele que vai, monta o campo, faz, abre milho, monta toda. O cara tem a mesma pegada aí? Tem de tudo aqui, tem de Isso tudo. aí. Tem os caras assim, tem os mais ou menos, né, e tem os ruins, E né? tem, E e aqui é tem os difícil que lagartão. e aqui, assim, aquela cultura de você trocar pessoas não é muito comum, sabe? Eu me lembro Ah, quando eu não é? cheguei aqui, eu acabei trocando umas pessoas, a turma assustou, sabe? Hum, Mas por quê? Né? Ah, ele não tá performando, mas Não não é dá bem para ter assim. conversado. Não, mas ele não tá performando faz 10 anos. Não tem como conversar com ele. Precisava de um pau local na vida desses caras Pois aí, é, cara. então, só que para eles foi chocante, sabe? Falaram, "Não, mas sério mesmo? Esse Laércio é muito ruim, é um carrasco. É, E me fala então, o seguinte, Laércio.
né? Qual é o grande desafio que você encontra hoje para tocar esses dois países, para tocar essa estrutura como um todo, com 500 pessoas, com 200 homens no campo, cara? É. Eu acho que o desafio não é diferente, o fato de você estar aqui, porque como é que funciona? Hoje eu tenho um grupo de trabalho na Ucrânia, que é uma estratégia na Ucrânia, né? A gente tem um modelo de negócio, um jogo lá na Ucrânia. Então, esse grupo está aqui. Eu tenho um grupo nos Bálticos ali, menorzinho, mas eu tenho um grupinho lá. Tem o grupo da Polônia e tem o grupo da República Tcheca e da Eslováquia. Então, como é que é? Meu desafio, como é que eu escuto eles, como é que a gente constrói a estratégia para cada lugar junto, a gente alinha a meta, alinha o que a gente quer fazer, alinha as prioridades, e como é que eu dou esse poder de decisão para eles tocarem o negócio, porque eu não posso estar em tudo quanto é lugar, tá? É, Então, meu papel é muito mais, cara, eu tento entender até onde que eu tenho que ir, para não atrapalhar, mas eu tenho que ir até um ponto para eu entender o que está acontecendo, né? Para saber se a coisa tá flutuando, tá avançando. Então, o meu desafio é esse, Gona. Assim, eu demorei um tempo a montar os times, né? Para colocar as pessoas que eu acreditava que tinham que estar nas posições de liderança. Aí teve um processo da gente alinhar no que tem que ser feito, né? Porque é aquele negócio que você falou, né? Para mim, eu achava que era aquilo. Mas teve hora que eu tive que entender que eu não sou o dono da verdade, né? Não, beleza. Então é esse o caminho? Vocês acham que vai funcionar por aqui? Vamos alinhar. Então, e no entendi. meu caso aqui, acho que o desafio foi como é que eu organizo a governança. Então, eu tenho uma agenda que eu divido meu tempo mais ou menos conforme o faturamento da região, separo o que que é negócio, tipo assim, eu tenho as reuniões que a gente fala que é performance, é onde a gente discute como é que a gente vai entregar o resultado do ano, né? E tem um fórum que a gente discute projeto, eu não misturo as duas coisas, né? Projeto a gente está falando para frente, é do futuro, então, resultado é do ano. Então, eu tenho um resultado que é com comerciais, como é que está indo o resultado do mês, vamos entregar o do ano, o que está fazendo, tá. E depois eu tenho uma conversa com marketing, às vezes vendas junto nos projetos, né? Então, acho que depois que você alinha isso, a governança, tá com as pessoas certas, sabe mais para onde mais ou menos para onde você quer ir, é só você ter a disciplina de fazer essa gestão, né? Então é Ok. como eu tenho Você feito falou um aqui. negócio bastante interessante. Nesses 3 anos, tem conseguido entregar um número? Tenho, 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 Porque tenho. se você não entregar Isso um que é. número, né, meu irmão, nada funciona. Nada funciona, cara. Nada funciona, sabe? Isso é fundamental. E até uma das coisas que a gente se orgulha, que inclusive na Ucrânia, inclusive, apesar de tudo que aconteceu lá, a gente continuou mantendo o negócio num patamar bem interessante, sabe? Bem saudável. Então, saudável, rodando, quer dizer, então, eu tô bem contente. E de novo, né, Esguna? Às vezes a gente não é só entregar o resultado, é como que você entrega também, né? Então, porque às vezes você vê o cara entregando, mas você vê o time estressado, você vê o time arrebentado, né, cara? Não é o caso aqui. Aqui a gente tá entregando, mas O time tá feliz. o time tá tocando, claro, desafiado, né? Tudo, mas a turma tá dormindo à noite, né? Não tá aquele nível de estresse, né? Quer dizer, então, acho que isso que é importante também, né? Você, como E, liderança, tem que lembrar disso também, né? e eu, assim, a gente está indo para quase 1 hora de entrevista aí, que é a nossa média. Passou rápido o nosso bate-papo. Quando ele é bacana, ele vai rápido. E me diga uma coisa: estamos indo aí para 3 anos de trabalho expatriado e a tua média é de 3 a 5 anos ir para outro lugar, cara. O que que tá pensando? Já tá pensando no próximo passo? Esgoda, eu tenho um contrato aqui até junho de 26. Então, eu acho que os próximos 12 meses eu vou continuar muito concentrado aqui, sem estressar muito. Mas quando você pensa num passo futuro, Esgoda, eu gostaria de trabalhar em um lugar em que a agricultura é relevante, sabe? Então, eu vejo o Brasil como um super lugar para estar, para continuar se desenvolvendo, né? Os Estados Unidos sempre é uma boa opção também, né? Então, eu vou estar olhando para esse lado. Mas vamos ver, vamos ver. Você falou no Brasil, como é que eles enxergam a gente aí? Ainda enxergam a gente meio tupiniquim ou já evoluímos nesse sentido? Não, na agricultura não. Na agricultura, não. Não, não, na agricultura eles já se ligaram. Ah, o Já negócio do viram que Brasil, aqui que nem diz o outro, aqui o trem é bruto. o tempo, não, só para você ter uma ideia, um número assim, aqui a gente faz parte da região EMEA, que a gente chama, que é a Europa mais a África, né? Então, os dois continentes juntos. Então, o negócio do Brasil é maior do que o EMEA. Entendi.
O Brasil é melhor, maior que a Europa, mas a África junto. Pois Bah, é, então. E aqui não cresce mais o negócio, né, Esgoto? Mercado super maduro, né, cara? Então aqui e, 2% e o negócio do Brasil cresce 10% ao ano, né, cara? Então, além de ser gigante, vai dando e aquele passo. socialmente, cara, quando você fala aí em qualquer rede diferente do agro que você tá, que você é brasileiro, como é que você é visto? Ah, e isso é super interessante. Eu só tenho experiência boa, cara. Aonde É você, mesmo? tipo, tô na Romênia, fala que é brasileiro, fica, puta, brasileiro, eles conectam com o esporte, conectam com arte cena, conectam com vôlei, conectam com futebol, conectam com praia, com um país que tem um clima bom. O brasileiro é bem-vindo. Claro, tem alguns lugares, você vai para Portugal, tem muito brasileiro lá que foi para trabalhar, para ganhar a vida, às vezes você já não é tão bem visto, mas que nem nesse país que tem poucos brasileiros, quando você se apresenta como brasileiro, a turma fica até curiosa para ver como é que é. E na Espanha? Na Espanha tem muito brasileiro. Na Espanha tem muito brasileiro. Não dou pra falar que você fala que você é brasileiro, a galera, nossa, que legal. Não, mas eu, pelo menos, toda vez que eu fui lá, não tive problema nenhum. Nunca teve E problema nesse sentido. não. Mas aqui na Europa Central, que seria aqui Polônia, esses países bálticos, aí você desce aqui para Romênia, você desce para Bulgária, República, sempre é bem-vindo. Brasileiro Que faz bom, bonito. cara. Lécio, É. nós estamos aí avançados no nosso tempo. Eu queria que você deixasse um recado, cara, para o jovem. Então, sempre quando eu converso com uma pessoa que nem você, uma pessoa de sucesso, expatriado, né, trabalhando fora do país, que teve inúmeras experiências diferentes e, como você mesmo falou, a cada 3 anos andou mudando de ares, né, cada 3, no máximo 5 anos, né? Que você deixasse um recado para quem está começando agora, para quem te escutou, nos escutou nesse espaço de tempo e pensa assim: um dia eu gostaria de construir uma carreira profissional como a do Laércio Bortolini. O que você deixaria de recado para essa pessoa? Olha, Esgodo, eu acho que no meu caso, o que fez diferente foi não se acomodar, ter vontade de conhecer o novo, sabe? Porque. E tem um custo isso, né, Esgono? Porque é muito mais fácil você ficar no mesmo lugar mais tempo, você cria tua rede de relacionamento, você constrói tua casa, você. Né? E tudo bem, você vai ter uma carreira, você vai fazer teu negócio lá. A partir do momento que você decide começar a mudar de função, mudar de região, você vai criando alguns desafios para você, alguns problemas para você, né? Você tem que mudar a tua família, você vai estar num negócio que você não tem experiência, você vai viver o teu nível de estresse, de tensão é um pouco maior, você está fora da tua zona de conforto. Então, a partir do momento que você quiser fazer uma carreira dessa, eu acho que é fundamental você não ter medo disso, né? Você sempre olhar para o benefício que isso vai trazer, porque sempre quando você está com aquele frio na barriga, que você não tem certeza que vai acontecer, você se esforça mais, você trabalha mais, você tem que aprender, você tem que ouvir, você vai ter que desenvolver outras habilidades. E para mim isso foi fundamental, sabe? Então, se a pessoa quiser construir uma carreira dessa, eu acho que ele tem que estar aberto a esse tipo de coisa, né? E saber que, claro, cada escolha, né, você vai ter que abrir mão de alguma coisa, né? Vai abrir mão de algumas coisas, mas no Não meu tem caso, jantar de graça, né? exatamente, no meu caso, jornada longa, não foi fácil, teve função que eu me saí bem, teve função que eu não saí tão bem, teve de tudo, né? Nem tudo foram flores, né, Joana? Mas o saldo foi positivo. Quando eu olho para trás, eu falo, não, aprendi, hoje me sinto seguro para assumir, pra fazer um monte de coisa diferente, porque eu sei que, cara, já passou isso na minha vida, eu vou cair lá e vou me E assustar no vou começo, fazer mas depois eu vou acontecer, pegar o né? jeito e vou embora. É, exatamente. E quando volta para o Brasil, meu amigo? Pois olha, De Esgoda, vez. de vez talvez em 26, né? Vamos ver, Quem sabe o vamos que o ver. destino, né, traz para É, nós, mas né? voltaria com prazer. Trabalhar no mercado brasileiro é um privilégio, cara. Tipo assim, profissionais, cooperativa, distribuição. Puta, é um show. É um show. Que bom. Isso que a gente tem no Brasil não é fácil achar, Esgoda. É. Ô, Laércio, eu queria te agradecer aí imensamente você ter cedido uma parte do seu dia aí, do seu tempo. Agora aí são quase 6 horas da tarde, quase 18 horas, né? E você está aí no final do dia disposto a conversar com nossos amigos aqui
do canal do YouTube. Então, muito obrigado por essa conversa agradabilíssima que tivemos aqui, que buscamos conhecimentos de parte da Europa, de parte da tua história, da tua vida, que a gente pode agregar valor àqueles que nos escutam. Muito obrigado por essa oportunidade aí, Laércio. Eu que agradeço, Esgoda. Um prazer falar contigo e fiquei feliz de saber que você está bem, correndo o dia inteiro e ajudando a turma aí, Esgoda. Vamos embora lá, o negócio não para. Moçada, estivemos aqui com mais um Agrocanal LFZ Consultoria, toda quinta-feira com o Esgoda. Hoje com o nosso amigo Laércio Bortolini, direto de Varsóvia, para vocês, contando a sua história, né? E deixando para nós um legado bastante interessante. Deixe o seu joinha aí no canal do YouTube e vem comigo. Toda quinta-feira com o Esgoda. Por quê, moçada? Porque o agronegócio é o nosso negócio e o agro não para. Laércio, um abraço, obrigado, fique com Um Deus. abraço, Esgoda. Até mais.